Capítulo As de Ouros. Um homem justo que queria conhecer toda a verdade. Como de costume, acordei antes do meu pai, mas não demorou para ele começar a se mexer na cama. Decidi verificar se estava certo o que ele tinha dito ontem. Quer dizer, se era verdade que todas as manhãs ele acordava num estalar de dedos. E acho que era isso mesmo que acontecia, pois quando ele abriu os olhos, tive a impressão de que parecia mesmo admirado com o que via à sua volta. E acho que sua reação não teria sido diferente se ele tivesse acordado num outro lugar completamente diferente, na Índia, por exemplo, ou num pequeno planeta de uma outra galáxia. Você é um ser vivo, disse eu. Neste momento, você está em Delfos, uma cidadezinha da Terra, que é um planeta vivo girando ao redor de uma estrela da Via Láctea. E para completar uma órbita ao redor dessa estrela, esse planeta precisa de 365 dias. Ele arregalou os olhos, como se primeiro precisasse se acostumar com a passagem do mundo dos sonhos para a dura realidade. Muito obrigado por essas informações, disse. Tudo o que você está dizendo aí, eu geralmente digo para mim mesmo antes de sair da cama. Levantou-se e continuou. Talvez fosse melhor você sussurrar essas coisas ao meu ouvido todas as manhãs, Hans Thomas. Em troca, eu não demoraria tanto no banho. Em pouco tempo, já tínhamos arrumado nossas coisas e tomado nosso café. Depois, entramos no carro e partimos. Quando passamos pelo sítio arqueológico onde estava o templo, meu pai comentou: é incrível pensar como os antigos gregos eram pessoas de boa fé. Isso porque eles acreditavam no oráculo? Meu pai não respondeu de imediato, e no fundo tive medo de que ele poderia estar duvidando do que o oráculo nos tinha dito sobre encontrar mamãe em Atenas. Isso também, disse ele finalmente. Mas pense em todos aqueles deuses, Apolo, Asclépio, Atenas e Zeus, Poseidon e Dionísio. Durante muitos e muitos séculos, os gregos construíram templos caríssimos para esses deuses. Pense nas distâncias enormes que tinham de percorrer arrastando aqueles pesados blocos de mármore. Eu não estava entendendo muito bem o que meu pai estava falando. Apesar disso, perguntei: como você pode ter tanta certeza de que esses deuses não existiram mesmo? Pode ser que agora eles estejam desaparecidos, ou que encontraram um outro povo de tão boa fé quanto os gregos. Mas houve um momento em que eles andaram aqui pela terra. Meu pai me olhou pelo espelho retrovisor. Você acredita mesmo nisso, Hans Thomas? Não estou bem certo, respondi. Mas acho que de alguma forma eles estiveram aqui na Terra enquanto as pessoas acreditaram neles. Acho que a gente vê aquilo em que acredita. Por isso é que, enquanto as pessoas não duvidaram da existência deles, eles não envelheceram nem ficaram gastos ou puídos. Muito bem, exclamou meu pai. Foi muito bom tudo isso aí que você disse, Hans Thomas. Talvez um dia você também se torne um filósofo. Excepcionalmente também eu percebi que tinha dito algo inteligente. Tive a impressão até de que o meu pai precisou pensar um pouco sobre o que eu havia dito. De qualquer forma, ficou calado por um bom tempo. É claro que, no fundo, o que eu tinha feito não passava de uma vigarice. Ainda que não das mais graves, pois só havia repetido o que lera no meu livro em miniatura. Para dizer a verdade, os deuses dos antigos gregos nem tinham me passado pela cabeça quando eu disse tudo aquilo. Minha cabeça estava nas cartas do jogo de paciência de Freud. Como depois de uns 15 minutos meu pai continuava calado, tirei com muito cuidado a lupa e o livrinho do bolso da calça. Mas justamente quando eu ia começar a ler, meu pai pisou no breque do carro e estacionou no acostamento. Saiu do carro, acendeu um cigarro, olhou no mapa aviário e disse: é aqui. Sim, sim, tem de ser aqui. Continuei calado. Estávamos parados no alto de um monte. À esquerda havia um vale, mas eu não conseguia ver absolutamente nada que pudesse explicar aquele repentino ataque de entusiasmo do meu pai. Sente-se, disse ele. Entendi na mesma hora que uma longa palestra estava para começar. Dessa vez, porém, não me irritei.
Eu sabia que eu era um filho privilegiado. Foi ali que Édipo matou seu pai, disse ele apontando para o vale. Que atitude mais idiota da parte dele, comentei. Mas dá para você me explicar do que você está falando? Do destino, Hans Thomas. Estou falando do destino, ou da maldição de uma família, se você preferir. E este é um assunto que deveria nos interessar particularmente, já que viemos para este país à procura de uma mãe e de uma esposa desaparecidas. E por acaso você acredita no destino? Perguntei. De pé ao meu lado, meu pai debruçou-se sobre mim e apoiou um pé na pedra em que eu estava sentado. Respondendo à minha pergunta, ele balançou a cabeça negativamente. Não, eu não. Mas os gregos acreditavam. E quando alguém se opunha ao seu destino, era castigado sem dó nem piedade. Fiquei pensando se eu já tinha cometido um erro desses, mas não consegui chegar a conclusão alguma, pois meu pai já mergulhara de cabeça na história que começava a contar. Em Tebas, uma antiga cidade por onde vamos passar daqui a pouco, vivia um rei chamado Laio e sua esposa Jocasta. O oráculo de Delfos tinha profetizado que o rei Laio jamais deveria ter filhos em seu casamento, pois se ele tivesse um filho homem, este mataria o seu pai, o rei Laio, e se casaria com a sua própria mãe, a rainha Jocasta. Apesar dessa profecia, Jocasta deu à luz a um menino e quando ele nasceu, Laio enjeitou a criança abandonando-a na floresta para que ou ela morresse de fome ou fosse devorada por animais selvagens. Que barbaridade! Comentei. É claro, mas preste atenção. O rei Laio ordenou a um pastor que se livrasse da criança. Por precaução, perfurou o tendão de Aquiles do menino para apressar sua morte e para impedir que seu fantasma conseguisse andar e encontrasse o caminho de volta para Tebas. O pastor fez o que lhe fora ordenado, mas quando chegou às montanhas com seu rebanho, encontrou outro pastor da cidade de Coríntio, que também pastoreava seu rebanho por ali. O pastor de Coríntio apiedou-se do menino que iria morrer de fome ou ser devorado por animais selvagens e perguntou ao pastor de Tebas se poderia levar o garoto para o seu rei em Coríntio. E foi assim que o menino abandonado foi educado como príncipe em Coríntio, pois o rei e a rainha daquela cidade não tinham filhos. Ele recebeu o nome de Édipo, que significa pé inchado, mas era assim que os seus pés tinham ficado depois dos maus tratos que ele tinha sofrido em Tebas. Édipo cresceu, tornou-se um belo rapaz e era amado por todos, mas nunca ficou sabendo que não era filho legítimo dos reis de Coríntio. Até que um dia, numa grande festa na corte, apareceu um convidado dizendo que Édipo não era filho legítimo do rei e da rainha. O que estava certo, comentei. Exatamente. Quando Édipo perguntou à rainha sobre sua origem, não ouviu dela qualquer resposta. Por esse motivo, decidiu procurar o oráculo de Delfos, a fim de esclarecer a situação. Ao perguntar ao oráculo se era mesmo o herdeiro legítimo da casa real de Coríntio, Édipo ouviu de Pítia a seguinte resposta: Evita teu pai, pois se te encontrares com ele, o matarás, e depois desposarás tua mãe e terá filhos com ela. Meu espanto se traduziu num forte assobio. Anos antes, o oráculo tinha profetizado a mesma coisa ao rei de Tebas. Édipo não se atreveu mais a voltar para Coríntio, pois ainda considerava o casal real daquela cidade seus pais verdadeiros. Dirigiu-se então para Tebas, e quando chegou ao ponto em que estamos agora, encontrou-se com um homem muito distinto, que vinha numa carruagem puxada por 4 cavalos. O homem tinha muitos criados e um deles golpeou Édipo para que ele saísse do caminho e deixasse a carruagem passar. Édipo, que afinal de contas fora criado como príncipe em Coríntio, não deixou por menos, e depois de uma luta violenta, pôs um fim àquele infeliz encontro matando o rico desconhecido. Que, na verdade, era seu pai. Isso mesmo. Todos os criados também foram mortos, e só o cocheiro conseguiu escapar. Ele voltou para Tebas e contou na cidade que um salteador tinha assassinado o rei Laio. A tristeza e o luto se abateram sobre a rainha e todo o povo tebano.
Naquela época, porém, havia uma outra coisa que preocupava os moradores da cidade. E o que era? Uma esfinge, um monstro enorme e poderoso com corpo de leão e cabeça de mulher. Ela ficava no caminho para Tebas e devorava todos os passantes que não conseguissem decifrar o enigma que lhes propunha. Foi então que o povo de Tebas, numa atitude desesperada, prometeu a mão da rainha Jocasta e o trono de Tebas àquele que conseguisse decifrar o enigma da esfinge. Assobiei novamente. Édipo, que esqueceu rapidamente o incidente com um rico desconhecido, chegou logo à região onde se encontrava com a esfinge, que lhe propôs o seguinte enigma: quem anda pela manhã com 4 pernas, à tarde com 2 e à noite com 3? Meu pai olhou para mim como se quisesse saber se eu era capaz de decifrar aquele intricado enigma, mas sacudi a cabeça negativamente. O homem, respondeu Édipo. Pela manhã ele engatinha, à tarde caminha ereto e à noite precisa de uma bengala. Édipo havia decifrado o enigma e, com isso, derrotou a esfinge que se precipitou num abismo e morreu. Édipo, por sua vez, foi acolhido como herói em Tebas e recebeu a recompensa prometida. Casou-se com Jocasta, que na verdade era sua mãe. Ao longo dos anos, os dois tiveram 2 filhos e 2 filhas. Deus do céu! Exclamei. Durante todo o tempo em que meu pai falava, eu não tirava os olhos dele. Mas agora, depois do que eu tinha ouvido, precisei olhar para o local em que Édipo havia matado seu pai. Mas a história não acaba aí, continuou meu pai. A cidade de Tebas foi devastada então por uma epidemia terrível. Para os antigos gregos, tais castigos eram provocados pela ira de Apolo, e essa ira, por sua vez, tinha uma causa mais profunda. Assim, eles deviam procurar novamente o oráculo de Delfos, a fim de saber por que o deus Apolo lhes enviara aquela terrível epidemia. Hipítia respondeu que a cidade tinha de encontrar o assassino do rei Laio se quisesse se livrar da doença. Se assim não fosse, toda a cidade iria sucumbir. Que droga! E foi assim que justamente o rei Édipo começou a empreender todos os esforços para encontrar o assassino de Laio. Ele mesmo nunca havia associado o incidente de anos atrás envolvendo o rico desconhecido e sua comitiva com o assassinato do rei Laio. E assim, sem saber, tornou-se o assassino que tinha por missão esclarecer o seu próprio delito. Quando perguntou a um vidente sobre o assassino do rei Laio, o vidente recusou-se a lhe responder, alegando que a verdade era terrível demais. Mas Édipo, que tudo fazia para ajudar o seu povo, acabou conseguindo arrancar a verdade do homem. O vidente confessou a Édipo que ele próprio, o rei, era o culpado. Foi só então que Édipo se lembrou daquela briga a caminho de Tebas e acreditou nas palavras do vidente. Contudo, ele ainda não tinha nenhuma prova de que era filho do rei Laio, e isso não lhe deixou em paz. Era um homem justo que queria conhecer toda a verdade. Depois de muito procurar, conseguiu encontrar os 2 velhos pastores de Tebas e de Coríntio. Colocou-os frente a frente e, por fim, obteve a confirmação de que tinha matado seu pai e desposado sua mãe. Ao ter a certeza disso, Édipo arrancou os 2 olhos. Na verdade, o tempo todo ele tinha sido cego, entende? Respirei fundo. Achei essa história antiga profundamente trágica e terrivelmente injusta. Isso foi mesmo o que se pode chamar de uma verdadeira maldição de família, comentei. Sim, mas tanto o rei Laio quanto Édipo tentaram fugir do seu destino. Só que para os antigos gregos isso era algo totalmente impossível. Quando passamos por Tebas, nós 2 ficamos calados. Acho que meu pai estava pensando naquilo que chamava de sua maldição de família. De qualquer forma, ficou um bom tempo sem dizer uma única palavra. Depois de quebrar bastante a cabeça pensando na trágica história do rei Édipo, tirei a lupa e o livrinho do bolso. Capítulo 2 de Ouros. Velho mestre recebe importante notícia de sua terra natal. Na manhã seguinte, acordei com um galo cantando.
Por alguns segundos achei que estava na minha casa em Lubeck. Mas antes mesmo de acordar direito, lembrei-me do naufrágio. Ainda me recordava de que tinha entrado em um bote salva-vidas numa pequena laguna circundada por palmeiras, que tinha deixado o bote para a praia e que depois tinha começado minha jornada rumo ao interior da ilha. Lembrava-me também de que tinha me deitado para dormir às margens de um grande lago, em cujas águas tinha nadado na companhia de um enorme cardume de peixinhos multicoloridos. Será que eu tinha mesmo acordado às margens desse lago? Teria eu sonhado com um velho marujo que morava nesta ilha havia mais de 50 anos e que a povoara de 53 anõezinhos? Antes de abrir os olhos, decidi pensar bastante nas respostas a todas essas perguntas. Não era possível que tudo isso fosse um sonho. Tinha me deitado para dormir na casa de Frode, que ficava na encosta de um morro, um pouco acima do povoado dos anões. Abri os olhos. Os raios dourados do sol da manhã iluminavam uma escura casa de madeira. Entendi então que tudo aquilo que me parecia um sonho era tão verdadeiro quanto o sol e a lua. Levantei-me da cama e me enfiei de novo naquelas roupas de marujo que continuavam tão feias e puídas quanto na noite anterior, quando as tirei. Onde está Frode? Perguntei-me. Nesse momento, vi uma caixinha de madeira que estava numa prateleira sobre a porta de entrada da casa. Peguei-a e descobri que ela estava vazia. Com certeza era ali dentro que ficavam as velhas cartas de baralho antes da grande transformação. Coloquei-a de volta na prateleira e saí da casa. Lá fora, as mãos cruzadas para trás, Frode observava a movimentação do povoado. Aproximei-me dele e ficamos os dois parados, sem dizer nada. Lá embaixo, os anões já se agitavam frenéticos na realização das suas tarefas. O povoado e a encosta do morro estavam fartamente banhados pela luz do sol. O dia do Coringa, disse Frode afinal. Por um momento, uma expressão preocupada tomou conta do seu rosto marcado pelos anos. Dia do Coringa? Perguntei. Vamos tomar café aqui fora, meu jovem. Sente-se ali, já vou trazer a comida. Frode apontou para um banquinho que estava encostado na parede da casa, atrás de uma pequena mesa. Mesmo sentado, eu continuava a ter uma boa visão do povoado. Alguns anões saíam para o trabalho puxando uma carroça. Na certa, eram os anões de paus que iam para o campo. Da grande oficina vinha um barulhão enorme. Frode trouxe pão, queijo, leite de miluco e tufo quente. Sentou-se ao meu lado e, no meio da refeição, começou a contar sua história. A primeira fase da minha vida na ilha eu a chamo de o tempo da paciência, disse. Eu vivia na solidão mais profunda. Não é de se estranhar, portanto, que aos poucos as 53 cartas do baralho fossem se transformando em criaturas da minha imaginação. Mas isso não era tudo. Em pouco tempo, as cartas passaram a ter uma importância fundamental no calendário que usamos para marcar o tempo aqui na ilha. No calendário? Isso mesmo. O ano tem 52 semanas, ou seja, uma semana para cada carta do baralho. Comecei a fazer as contas. 7 vezes 52 são 364, disse eu. Exatamente. Só que o ano tem 365 dias. E esse dia sobressalente nós chamamos de o Dia do Coringa. Ele não pertence a mês nenhum e também a nenhuma semana. É um dia suplementar, extra, por assim dizer, em que tudo é possível. E a cada 4 anos temos 2 dias do Coringa. Muito refinado. Essas 52 semanas, ou cartas, como as chamei, distribuem-se por 13 meses, cada um com 28 dias. Assim, se multiplicarmos 13 por 28, também teremos 364. O primeiro mês é de As, o último de Rei. E como temos um intervalo de 4 anos entre o duplo dia do Coringa, esse intervalo começa com o ano de Ouros, depois vem de Paus, depois o de Copas e finalmente o de Espadas. Dessa forma, cada carta tem a sua semana e o seu mês. O velho marujo olhou de soslaio para mim.
Tive a impressão de que a invenção dessa forma de dividir e de contar o tempo o deixava ao mesmo tempo orgulhoso e embaraçado. A princípio, isso me soa um tanto complicado, observei. Mas, Deus meu, que coisa bem pensada! Frode acenou com a cabeça e prosseguiu. Eu tinha de usar a minha cabeça para alguma coisa. Bem, o ano também tem 4 estações. Ouros na primavera, paus no verão, copas no outono e espadas no inverno. A primeira semana do ano é as de ouros. Depois vem todas as outras cartas de ouro. O verão começa com as de paus, o outono com as de copas, o inverno começa com as de espadas e a última semana do ano é o rei de espadas. E em que semana estamos? Ontem foi o último dia da semana do rei de espadas, mas foi também o último dia do mês de rei de espadas. E hoje é o dia do Coringa, ou melhor, o primeiro dos 2 dias do Coringa. E ele vai começar com uma grande festa. Curioso. Sim, meu caro compatriota, é curioso que você tenha chegado à ilha exatamente quando vamos comemorar os 2 dias do Coringa para depois começarmos um novo ano e um novo período de 4 estações. Mas tem mais. E dizendo isso, o velho Frode mergulhou em seus pensamentos. Sim, as cartas também foram usadas para marcar a cronologia da ilha. Agora eu não entendi. Cada carta ganhou a sua semana e também o seu mês, para que eu pudesse ter o controle dos dias do ano. Da mesma forma, cada ano também está sob o signo de uma carta. Meu primeiro ano na ilha recebeu o nome de As de Ouros. Depois vieram 2 de ouros, 3 de ouros e todas as outras cartas na mesma sequência das 52 semanas do ano. Acontece que, bem, você está lembrando de que eu te disse que já estou nessa ilha há 52 anos. Oh! Acabou de terminar o ano de Rei de Espadas, companheiro. E eu nunca pensei como será daqui para frente, pois não imaginei que fosse viver mais do que 52 anos nesta ilha. Você não pensou nessa possibilidade? Não pensei. Hoje, porém, o Coringa vai declarar aberto o ano do Coringa. Hoje à tarde acontece a grande festa. Os anões de espadas e de copas já estão transformando a marcenaria no salão de festas. O anão de paus já saíram para colher frutos e os de ouros vão trazer copos e taças. Será que eu também posso ir nessa festa? Você é o convidado de honra. Contudo, antes de descermos para o povoado, preciso te contar mais uma coisa. Ainda temos algumas horas, Marujo, e precisamos aproveitar esse tempo. Ele encheu meu copo com aquela bebida marrom. Com certo receio, tomei um gole e continuei a ouvir o velho Frode contar. A festa do Coringa é comemorada, portanto, a cada fim de ano, ou a cada começo de um novo ano, se você preferir. Mas só a cada 4 anos é que se joga a grande paciência. A grande paciência? Sim, a cada 4 anos trata-se do grande jogo do Coringa. Acho que o senhor terá de me explicar melhor essa história. Ele pigarreou umas 2 vezes e continuou. Como eu já disse algumas vezes, eu tinha de preencher o meu tempo com alguma coisa enquanto estava sozinho aqui na ilha. Às vezes retirava uma carta qualquer do baralho e imaginava que ela me dizia uma frase que tivesse inventado. Chegava a ser quase um esporte gravar na memória todas as frases que elas diziam. Quando finalmente eu conseguia decorar o que cada carta me dizia, começava uma outra fase do jogo. Eu tentava embaralhar as cartas para que cada frase que elas diziam se juntasse a fim de formar um todo coerente. E, em geral, isso resultava numa espécie de história formada por frases que as cartas tinham inventado cada uma por si, sem trocar ideias com as outras. E esse era o jogo do Coringa? Bem, a princípio isso era apenas uma espécie de paciência que eu jogava para combater a solidão. Mas ali já estava o início do grande jogo do Coringa, que é apresentado a cada 4 anos no dia do Coringa.
E como é esse jogo? Conte-me. Durante os 4 anos que formam um período de 4 estações, cada um dos 52 anões tem de inventar uma frase. Talvez você ache um tanto estranho alguém precisar de 4 anos para inventar uma única frase. Mas não se esqueça de que a inteligência dos anões é muito limitada e, portanto, eles são extremamente lentos para pensar. E na festa do Coringa, eles declamam as frases que inventaram? Exatamente. Mas essa é só a primeira parte do jogo. Depois é a vez do Coringa. Ele não precisa inventar frase alguma, mas senta-se numa espécie de plataforma e faz anotações enquanto as frases que os outros bolaram vão sendo declamadas. No decorrer da festa, o Coringa altera a ordem de apresentação das frases e elas vão formando um todo coerente. Ele coloca os anões numa determinada ordem e eles repetem suas frases que, na nova sequência em que são declamadas, passam a ser uma pequena parte de uma grande história. Que ideia inteligente! Observei. Inteligente, sim, mas pode ser também que apareçam algumas boas surpresas. O que o senhor quer dizer? Não podemos nos esquecer de que é o Coringa que, sozinho, ordena num todo coerente aquilo que antes era o caos total. Isso porque as figuras inventam suas frases sozinhas, sem trocar ideias umas com as outras. Mas às vezes parece que aquele todo, quer dizer, o conto ou a história que se forma com as frases, já existiu antes. E isso é possível? Não sei. Se for verdade, porém, isso significa que os 52 anões são de fato algo completamente diferente e muito maior do que apenas 52 indivíduos. Se for verdade, isso significa que os anões estão unidos por fios invisíveis. E há mais para contar. Então conte! Nos meus primeiros anos aqui na ilha, também tentei ler o futuro nas cartas. É claro que é apenas um jogo, mas comecei a achar que talvez houvesse mesmo qualquer coisa de verdade no que diziam os marinheiros em todos os portos do mundo. Isto é, que as cartas talvez soubessem mesmo alguma coisa sobre o futuro. E de fato, exatamente no dia em que o Valete de Paus e o Rei de Copas apareceram por aqui, um pouco antes de eles chegarem, encontrei essas 2 cartas diversas vezes em pontos estratégicos das minhas paciências. Incrível! Não pensei mais nisso quando começamos com os jogos do Coringa. Também de todas as figuras já terem chegado aqui. Mas você sabe qual foi a última frase da história formada na última festa do Coringa de 4 anos atrás? Não. Poderia me dizer? Então ouça bem. Jovem Marujo chega ao povoado no último dia do Rei de Espadas. Marujo decifra enigma com valete de ouros. Velho mestre recebe importante notícia de sua terra natal. É incrível. Ao longo dos últimos 4 anos, eu me esqueci dessas palavras. Mas ontem à tarde, quando você apareceu no povoado no último dia da semana, do mês e do ano de Rei de Espadas, neste momento lembrei-me da profecia. De alguma forma, você já era esperado, Marujo. Foi então que de repente me lembrei de uma coisa. Velho mestre recebe importante notícia de sua terra natal. Repeti. Sim, o olhar do velho se fixou nos meus olhos. Você não disse que ela se chamava Stine? O velho concordou. E que era de Lubeck? De novo ele concordou. Meu pai se chama Otto. Ele cresceu sem pai e sua mãe também se chamava Stine. Ela faleceu há alguns anos. Stine é um nome relativamente comum no norte da Alemanha. Sim, eu sei. Meu pai era o que chamavam de filho ilegítimo. Minha avó nunca foi casada. Ela era noiva de um marinheiro que morreu no mar. Os dois não sabiam que ela estava esperando um filho quando se viram pela última vez. O assunto caiu na boca do povo. Diziam que minha avó tinha tido um caso de amor leviano com um marinheiro que passava por ali e que depois não quis assumir as suas obrigações. E quando foi que seu pai nasceu, meu jovem? Diga-me, quando seu pai nasceu?
em 8 de maio de 1791, em Lubeck, há mais ou menos 51 anos. E esse marujo, você sabe se o pai dele tinha sido mestre vidreiro? Isso eu não sei. Minha avó nunca falou sobre ele. Talvez por causa de todos aqueles boatos. Só nos contava que, quando o navio dele partiu, ele subiu lá no alto do cordame para acenar um adeus para ela, caiu e machucou o braço. Sempre sorria quando contava isso. Toda aquela exibição infeliz tinha sido apenas em honra dela. O velho ficou um bom tempo com os olhos fixos no povoado, lá embaixo. Este braço, disse ele finalmente, está mais próximo do que você pensa. E dizendo isso, arregaçou a manga da camisa e me mostrou algumas cicatrizes antigas que tinha no antebraço. Vovô! Exclamei. Depois o abracei e apertei com força contra mim. Meu filho, disse ele e começou a chorar. Meu filho, meu filho. Capítulo 3 de Ouros. Sua imagem invertida a atraiu. Pronto! Agora também aparecia no meu livro uma espécie de maldição de família. Tive a nítida sensação de que todas as peças desse quebra-cabeça começavam a se juntar. Almoçamos na taverna de um povoado. A mesa do almoço, uma mesa bem comprida, ficava do lado de fora à sombra das copas de 2 gigantescas árvores. Ao redor da taverna, laranjais exuberantes se estendiam a perder de vista. Comemos um espetinho de carne com salada grega e queijo de leite de cabra. Quando chegamos à sobremesa, contei ao meu pai sobre o calendário da Ilha Mágica. É claro que não podia revelar a ele onde tinha lido sobre o assunto. Por isso, inventei que essas ideias me vinham à cabeça quando eu ficava horas a fio sentado sozinho no banco de trás do carro. Primeiramente, meu pai ficou muito surpreso com tudo. Depois, começou a fazer cálculos com uma esterográfica no seu guardanapo de papel. 52 cartas são 52 semanas. Isso dá 364 dias. Depois, temos 13 meses com 28 dias cada um. De novo, a conta dá 364. E em ambos os casos, há um dia sobressalente. O dia do Coringa, completei. Puxa vida, isso mesmo. Mergulhou os olhos no laranjal e ficou assim por algum tempo. Depois perguntou: E quando você nasceu, Hans Thomas? Não entendi o que ele pretendia com aquela pergunta. Em 29 de fevereiro de 1972, respondi. E que dia é esse? Foi então que entendi. É claro, eu tinha nascido num dia intercalar. E pelo calendário da ilha, esse dia seria um dia de Coringa. Como é que eu não tinha pensado nisso enquanto lia? Um dia do Coringa, disse eu. Exatamente. Você acha que isso se explica por eu ser filho de um Coringa? Ou porque talvez eu também seja um Coringa? Perguntei. Meu pai olhou muito sério para mim e disse: Pelas 2 razões, é claro. Se fosse para algum dia eu ter um filho, ele teria de nascer num dia do Coringa. E quando você nasceu, isso também aconteceu num dia do Coringa. É assim que as coisas se entrelaçam, entende? Eu não tinha bem certeza se ele estava apenas entusiasmado por eu ter nascido num dia do Coringa. Alguma coisa no tom de voz do meu pai me levou a pensar que ele pudesse ter medo de que fosse atrapalhar o seu trabalho como Coringa. De qualquer forma, ele retornou rapidamente ao assunto do calendário. E você inventou tudo isso agora? Perguntou ele mais uma vez. Vejamos, cada semana tem sua carta. Cada mês, seu número de as a rei. E cada estação do ano, um dos 4 naipes. Acho que você pode requerer a patente desse negócio, Hans Thomas. Que eu saiba, não existe até hoje nenhum calendário de bridge. Com um sorriso nos lábios, ele mexeu o açúcar do café e depois disse: Primeiro foi o calendário juliano, depois o calendário gregoriano. Talvez já esteja na hora de introduzir um novo. A história do calendário, ao que tudo indicava, tinha interessado mais ao meu pai do que a mim, pois ele continuou a fazer contas no seu guardanapo.
De repente, olhou para mim com aquele lampejo de sabedoria de um coringa e disse: "E isso não é tudo. Se você somar todos os símbolos de um naipe, a conta vai dar 91. As é 1, rei é 13, dama 12 e assim por diante. Juntos, esses símbolos somam 91. Como 91? Perguntei. Não tinha acompanhado direito o raciocínio. Meu pai colocou de lado o seu guardanapo e a estereográfica e olhou bem no fundo dos meus olhos. Quanto dá 4 vezes 91? 4, 9 são 36, 364. Puxa vida! Isso mesmo! No baralho existem 364 símbolos mais o Coringa. E também há anos em que se coincidem 2 dias do Coringa. Talvez seja por isso que o baralho tem 2 Coringas, Hans Thomas. Isso não pode ser mera coincidência. Você acha que os baralhos são feitos assim propositalmente? Perguntei. Quer dizer, você acha que é de propósito que um baralho tem tantos símbolos quantos são os dias do ano? Não acredito nisso. Acredito sim que temos aqui mais um exemplo para o fato de que a humanidade não consegue interpretar nem aqueles símbolos mais evidentes. Até agora, ninguém nunca se deu o trabalho de contar, embora haja aí milhões de baralhos circulando. De novo, ele mergulhou em pensamentos. Depois, uma expressão sombria se abateu sobre o seu rosto. Mas vejo aí um problema muito sério, disse ele. Não será fácil pedir aos outros o Coringa do baralho se o Coringa tiver um lugar no calendário. E riu depois de dizer isso. Afinal, não foi em tom de seriedade que ele fez essa observação. Mesmo depois, já dentro do carro, de vez em quando eu flagrava rindo sozinho. Acho que o tempo todo ele ficou pensando no calendário. Quando nos aproximávamos de Atenas, descobrimos de repente uma enorme placa de sinalização. Eu já a tinha visto várias vezes, mas agora, ao vê-la de novo, senti o coração pular dentro do peito. "Pare!" exclamei. "Pare agora!" Meu pai levou um tremendo susto. Tirou o carro para o acostamento e pisou seco no breque. "O que aconteceu?" perguntou, virando-se para trás. "Saia do carro!" eu disse. "Precisamos sair do carro." Meu pai abriu a porta e saltou do automóvel. "Você está enjoado e precisa vomitar?" perguntou. Apontei para a placa que estava bem na nossa frente, a poucos metros do lugar onde tínhamos parado. "Você está vendo aquela placa?" perguntei. Meu pai estava tão confuso que cheguei a ficar com pena dele. Mas na minha cabeça só havia lugar para os dizeres da placa. "Estou, e daí?" "Leia o que está escrito", pedi. "Atina", leu meu pai em voz alta e sacudiu os ombros. "Isso é grego e significa Atenas." "E você não consegue ver nada além disso? Leia os dizeres de trás para frente, por favor." "Anita", leu ele dessa vez. Eu não disse mais nada. Olhei para ele com uma expressão séria e concordei com a cabeça. "Isso é curioso", admitiu ele. Só então acendeu um cigarro, e sua observação foi tão fria que chegou a me irritar. "Curioso? É só isso que você tem a dizer? Isso significa que ela está aqui, entende? E foi por isso que ela veio para cá. Sua imagem invertida a atraiu. Era o seu destino. Você não entende?" Agora, para variar, parecia que é ele que tinha ficado irritado. "Vamos com calma, mocinho", advertiu. Ficou claro que ele não tinha gostado nada dessa história de destino, de atração pela própria imagem invertida. Quando estávamos de novo dentro do carro, ele disse: "Às vezes a sua bendita imaginação vai longe demais para o meu gosto." E ao dizer isso, é claro que não estava pensando apenas na placa. Estava pensando também em anões que nos seguiam e em calendários esquisitos. E se era isso mesmo, então a sua observação era absolutamente injusta.
Afinal, para mim, ele devia ser a última pessoa a censurar uma outra por causa da imaginação dela. Não tinha sido eu quem começara aquela história de maldição de família. No restante da viagem até Atenas, li sobre preparativos para a festa do Coringa na Ilha Mágica. Capítulo 4 de Ouros. Sua mãozinha era fria como o orvalho da manhã. Havia me encontrado na Ilha Mágica com meu próprio avô, pois eu era filho da criança não nascida que ele tinha deixado em Lubeck quando partiu ao encontro de seu destino naquela que seria a sua última viagem. E o que havia de mais estranho em toda essa história? O fato de um óvulo fecundado por um espermatozoide crescer e crescer até se transformar num ser vivo? Ou o fato de um ser vivo poder ter a imaginação tão poderosa a ponto de dar corpo e vida própria às coisas que imagina? E quanto a nós, seres humanos, também nós não somos frutos vivos da imaginação de alguém? Quem nos teria trazido ao mundo? Frode vivia sozinho havia cerca de meio século na grande ilha. Será que algum dia iríamos poder voltar juntos para casa? Será que algum dia eu ia poder entrar na padaria de meu pai e apresentar o senhor que estava em minha companhia dizendo: "Aqui estou eu, meu pai. Voltei de um mundo distante e trouxe Frode comigo. Teu pai, meu avô." Pensamentos como esses brotavam aos milhares na minha cabeça enquanto eu abraçava Frode com toda a força. Infelizmente, porém, não tive muito tempo para curtir como queria aquele momento, pois logo vi um grupo de anões vestidos de vermelho correndo encosta acima até onde estávamos. "Olhe", sussurrei ao velho, "temos visita." "São as anãs de Copas", disse ele ainda com a voz embargada. "Elas vieram me buscar para a festa do Coringa." "Mal posso esperar", disse eu. "Eu também, meu filho. Não te contei que foi o valete de espadas que declamou a frase sobre a notícia importante que eu iria receber da minha terra natal?" "Não. E o que isso quer dizer?" "As cartas de espadas trazem má sorte. Aprendi isso com outros marujos, nos bares dos portos, muito antes de naufragar. E é a mesma coisa aqui na ilha. Sempre que tropeço num anão de espadas lá no povoado, posso estar certo de que alguma coisa ruim vai acontecer." E não pude dizer mais nada, pois nesse momento toda a comitiva de anões de Copas, do 2 ao 10, já havia chegado à porta da casa. Todas tinham longos cabelos loiros e usavam roupas cor-de-rosa com corações pintados de vermelho sangue. Quando eu as olhava por muito tempo, senti os olhos arderem. Talvez porque as roupas delas fossem novas e brilhantes em comparação com as vestes simples de Frode e com as minhas roupas velhas. Quando nos levantamos de nossos banquinhos, as anãzinhas de Copas formavam um círculo ao nosso redor. "Feliz Coringa!" exclamaram elas, sorrindo. Depois dançaram e cantaram à nossa volta, segurando graciosamente suas roupas pelas pontas. "Está bem, agora basta", disse o velho. Ele tratava os anões como animais domésticos. As anãs de Copas se calaram e foram nos conduzindo encosta abaixo. No meio do caminho, 5 de Copas me pegou pela mão e foi me puxando atrás de si. Sua mãozinha era fria como o orvalho da manhã. Lá embaixo, no povoado, as vielas e a praça do mercado estavam tranquilas. Não havia ninguém nas ruas. De dentro de algumas casas, porém, vinham gritos e muito barulho. Quando chegamos, as anãs de Copas também desapareceram no interior de uma das casas. Embora o sol estivesse bem alto no céu, lampiões de óleo queimavam na fachada da grande marcenaria. "Chegamos", disse Frode, e entramos no salão de festa. Ainda não havia nenhum anão ali. Sobre 4 mesas compridas estavam pratos de vidro e fruteiras enormes abarrotadas de frutas. Havia também garrafas e garrafões com a tal bebida cintilante, além de aquários com peixinhos vermelhos, amarelos e azuis. Em cada uma das 4 mesas, contei 13 cadeiras. As paredes do salão estavam revestidas com uma guarnição de madeira clara e sobre as vigas do teto pendiam lampiões feitos de vidro colorido.
Numa das paredes havia 4 janelas e no parapeito de cada uma delas também havia aquários com peixinhos coloridos. Pelas janelas abertas, a luz ofuscante do sol inundava o salão e se decompunha ao passar pelas garrafas e aquários, formando minúsculos arco-íris que dançavam no salão e nas paredes. No meio da outra parede, sem janelas, havia 3 cadeiras colocadas sobre uma plataforma, uma bem ao lado da outra. Pareciam as cadeiras dos juízes de um tribunal. Enquanto eu pensava no que poderiam significar aquelas cadeiras dispostas daquela forma, a porta se abriu e o Coringa adentrou o salão de festas aos saltos e acrobacias. "Sejam bem-vindos", disse ele com um sorriso que me fez correr um calafrio pela espinha. Cada um dos seus movimentos era acompanhado pelo tilintar dos pequenos guizos presos à sua roupa lilás e ao seu barrete verde e vermelho. De repente, ele deu um salto em minha direção, fez uma acrobacia no ar e puxou a minha orelha. Os guizos de suas vestes pareciam agora os chacoalhos de um trenó puxado por um cavalo em disparada. "E então?", perguntou. "O senhor está satisfeito com o convite para esta grande comemoração?" Sim, muito obrigado", respondi. Nesse meio tempo, minha sensação de desconforto na presença daquele pequeno clown tinha me transformado em quase medo. "Mas será possível? Não é que as pessoas aprenderam a arte de agradecer?" "Nada mal", disse ele, escancarando a boca numa gargalhada de ironia. Nada mal. "Por que você não tenta se acalmar um pouco, hein, seu bobo da corte?", advertiu Frode com severidade. Mas o pequeno Coringa limitou-se a lançar ao velho marujo um olhar de desconfiança. "Tem gente com medo da grande festa", cantarolou o Coringa. "Pena que agora seja tarde demais para se arrepender. É chegado o dia de colocarmos todas as cartas na mesa. E nas cartas está a verdade. O resto eu conto depois. Por ora, bico calado." O pequeno serelepe ganhou a rua novamente e Frode, desalentado, sacudiu a cabeça. "Mas afinal de contas, quem é a maior autoridade desta ilha?", perguntei. "O senhor ou esse bobo da corte?" "Até agora era eu", respondeu Frode confuso. Logo depois, a porta se abriu novamente. Era o Coringa que estava de volta. Sentou-se com toda a pompa e circunstância numa das 3 imponentes cadeiras que estavam dispostas ao longo da parede sem janelas e fez um sinal para que Frode e eu nos sentássemos ao seu lado. Frode ocupou a cadeira do meio, à sua direita estava o Coringa e à sua esquerda, eu. "Silêncio!", disse o Coringa quando nos sentamos, embora não tivéssemos aberto a boca para dizer coisa alguma. Escutou-se então um belo som de flautas que se aproximava. Pouco depois, os anões de ouros entraram no salão a passos pequenos e ritmados. À frente vinha o pequeno rei, seguido primeiro da rainha, depois do valete e depois de todas as outras cartas. O as, a princesinha, como eles dizem, era o último da fila. Tirando o casal real, todos os demais vinham tocando pequenas flautas de vidro. O que tocavam era uma valsa e o som das flautas de vidro era tão suave e frágil quanto os sons de tubos dos mais finos de um órgão de igreja. Todos usavam roupas cor-de-rosa, seus cabelos finos e prateados brilhavam e os olhos faiscavam de tão azuis. Tirando o rei e o valete, todos os demais eram mulheres. "Bravo!", exclamou o Coringa, batendo palmas com grande entusiasmo. Como Frode também aplaudia, resolvi acompanhá-los. De pé, os anões de ouros formaram um quarto de um círculo num canto do salão. Então chegaram os anões de paus em seus uniformes azul escuros. A rainha e a princesa, que era o as, usavam vestidos da mesma cor, e como todos os demais, tinham cabelos castanhos encaracolados e a pele bem morena e os olhos também castanhos. Dava para ver claramente que os anões de paus eram mais gordinhos que os de ouros. Tirando a rainha e o as, todos os outros eram homens. Os anões de paus posicionaram-se ao lado dos de ouros,
de modo que todos juntos formaram um semicírculo. E então foi a vez de os anões de copas entrarem no salão com suas vestes vermelhas. Aqui, só o rei e o valete eram homens. Eles usavam uniformes vermelhos e tinham, como todos os outros anões de copas, cabelos claros, a pele de um tom mais marcado e os olhos verdes. Só a princesinha, o as de copas, é que se diferenciava dos outros. Ela usava o mesmo vestido amarelo que trajava quando do nosso encontro na floresta. Posicionou-se graciosamente ao lado do rei de paus e todos os outros foram se colocando um ao lado do outro. Os anões formavam agora as 3 partes de um círculo. No fim, vieram os anões de espadas com seus cabelos pretos e desgrenhados, os olhos pretos feito breu e os uniformes também pretos. Seus ombros eram um pouco mais largos do que os dos outros e todos eles tinham uma cara de mal-humorados. Entre os anões de espadas, só a rainha e a princesa eram mulheres. As duas usavam vestidos lilazes. Como era de se esperar, a as de espadas posicionou-se ao lado do rei de copas e todos os outros também foram se perfilando. E assim, os 52 anões formaram um círculo. Incrível! Sussurrei. É assim que sempre começam as festas do Coringa, disse Frode também baixinho. Eles representam o ano com suas 52 semanas. Por que a as de copas está usando um vestido amarelo? Ela é o sol, que no verão atinge o seu ponto mais alto no céu. Eu tinha notado que entre o rei de espadas e o as de ouros havia um pequeno espaço. Eu já ia perguntar que espaço era aquele quando o Coringa se levantou de sua cadeira e ocupou o espaço vazio entre eles, ficando numa posição diametralmente oposta ao as de copas. Assim, estava fechado o círculo. Os anões deram-se as mãos e gritaram: "Feliz Coringa!" e um feliz ano novo. Nesse momento, o pequeno bobo da corte ergueu o braço fazendo tilintar os risos e exclamou: "Não é apenas um ano que passou. O dia de hoje marca o fim de um longo jogo que durou 52 anos. Daqui para frente, o futuro está sob o signo do Coringa. Muitas felicidades, irmão Coringa. O resto eu conto depois. Por ora, bico calado." E com isso, uniu suas próprias mãos como se quisesse cumprimentar a si mesmo. Os anões aplaudiram, embora nenhum deles parecesse ter entendido o discurso do Coringa. Depois, os naipes se separaram e cada qual ocupou a sua mesa. Frode pôs a mão no meu ombro. "Eles não entendem quase nada do que se passa aqui", sussurrou. "Eles simplesmente repetem a cada ano o modo como eu mesmo dispunha as cartas em um círculo antes de cada novo ano." "Mas você nunca viu cavalos e cachorros correndo sempre no mesmo círculo dentro do picadeiro, meu jovem? O mesmo acontece com esses anões. Eles são como animaizinhos amestrados. Só o Coringa..." "Sim?" Eu nunca o vi tão seguro e consciente de si. Capítulo 5 de Ouros. O azar maior foi que a bebida do meu copo era adocicada e muito gostosa. Quando meu pai disse que a qualquer momento chegaríamos a Atenas, tive de parar de ler. Tão próximo do destino da nossa viagem, eu não ia mais conseguir me concentrar como queria no mundo dos anões. Com a tenacidade que lhe era peculiar, meu pai encontrou um guichê de informação turística. Enquanto se informava sobre um hotel adequado às nossas necessidades, fiquei dentro do carro observando os gregos baixinhos que passavam pela rua. Quando meu pai voltou, estava rindo de uma orelha a outra. "Hotel Titânia", disse ele. "Garagem, belos quartos e um terraço na cobertura com vista para toda a cidade. Já que estou em Atenas, quero ter o prazer de ver a Acrópole, bem da janela da minha casa." Ele não tinha exagerado. Pegamos um quarto no 11º andar e de lá já tínhamos uma vista da cidade que era de tirar o fôlego. Mesmo assim, a primeira coisa que fizemos foi tomar o elevador e ir para o terraço da cobertura.
De lá tinha-se uma vista perfeita da Acrópole, bem na nossa frente. Meu pai ficou parado sem dizer nada. Não conseguia tirar os olhos dos antigos templos. É inacreditável, Hans Thomas, disse ele afinal. É simplesmente inacreditável. Depois ficou andando de lá para cá no terraço e quando por fim conseguiu se acalmar, sentamo-nos e ele pediu uma cerveja. Nossa mesa ficava bem junto à mureta, no canto do terraço que dava diretamente para a Acrópole. E quando se acenderam as luzes que iluminavam o sítio arqueológico da Acrópole à noite, os olhos do meu pai ganharam um brilho tão intenso que comecei a ficar preocupado com aquela enxurrada de emoções que ele vinha engolindo a cada minuto. Vamos até lá amanhã, Hans Thomas, disse ele, e depois vamos visitar a antiga Praça do Mercado, onde os grandes filósofos trocavam ideias sobre tantas questões importantes, infelizmente esquecidas pela Europa de hoje. E começou assim uma longa palestra sobre os filósofos de Atenas que eu quase não conseguia acompanhar, porque durante todo o tempo meu pensamento estava em outra coisa. Pensei que tínhamos vindo até aqui para procurar mamãe, disse eu finalmente, interrompendo o que ele dizia. Nesse meio tempo, ele já estava pela segunda ou terceira cerveja. E viemos mesmo, respondeu ele. Mas, se não visitarmos a Acrópole antes de nos encontrarmos com ela, provavelmente não teremos nada sobre o que conversar. E isso seria muito ruim depois de todos esses anos, você não acha? Agora que estávamos tão perto do objetivo da nossa viagem, aos poucos eu ia percebendo que, no fundo, meu pai tinha medo de encontrar mamãe. E esse era um pensamento tão ruim que, por um segundo, quase me senti um adulto. Até então, eu achava que encontraríamos mamãe logo que chegássemos a Atenas. Achava também que, nesse momento, todos os nossos problemas se resolveriam como num passe de mágica. Agora via o quanto tinha sido ingênuo. Não era culpa do meu pai. Ele tinha dito várias vezes que ela talvez não quisesse voltar conosco para casa. Mas eu simplesmente não havia sequer considerado essa possibilidade. Não me entrava na cabeça como isso seria possível depois de todo o trabalho que tínhamos tido para encontrá-la. Agora que eu entendia o quanto tinha sido ingênuo e infantil, estava morto de pena do meu pai. E claro que se somava isso a uma boa quantidade de pena de mim mesmo. Acho que essa foi a questão do que aconteceu a seguir. Depois de algumas observações um tanto idiotas sobre mamãe e sobre os antigos gregos, meu pai perguntou: Você quer experimentar um copo de vinho, Hans Thomas? Eu gostaria muito, não há nada de mais chato do que tomar vinho sozinho. Em primeiro lugar, eu não gosto de vinho, respondi. E em segundo, ainda não sou grande o suficiente para isso. Então vou pedir alguma outra coisa para você. Uma coisa que você vai gostar, disse ele. Não falta mais tanto tempo assim para você se tornar um adulto. Acenou para o garçom e pediu para mim um martini doce e para ele um metacha. Admirado, o garçom olhou primeiro para mim e depois para o meu pai. Really? Perguntou. Meu pai concordou com a cabeça e o garçom foi buscar as bebidas. O azar maior foi que a bebida do meu copo era adocicada e muito gostosa, e ainda por cima refrescante por causa dos cubos de gelo. Bebi uns 2 ou 3 copos antes de acontecer a catástrofe. Meu rosto ficou pálido, feito gesso, e eu quase caí no chão do terraço. Mas, meu filho, ouvi meu pai dizer. Ele me levou para o nosso quarto e não sei o que aconteceu depois. Quando acordei na manhã seguinte, eu me sentia terrivelmente mal. E acho que meu pai não se sentia de outra forma. Capítulo 6 de Ouros. De vez em quando, elas desciam à terra para se misturar às pessoas. A primeira coisa que pensei depois de acordar foi que aquela mania de beber do meu pai já estava me cansando. Meu pai talvez fosse o sujeito mais racional ao norte dos Alpes, ou pelo menos em Arendal. E justamente essa sua racionalidade tão aguçada ia se desfazendo aos poucos por causa do álcool.
Decidi que tínhamos de esclarecer aquela situação antes de encontrarmos mamãe. Mas quando ele pulou da cama, acordado subitamente com aquele estalo, e logo se pôs a falar da Acrópole, decidi esperar pelo menos até a hora do café. Cheguei a esperar até quando terminamos de comer. Meu pai tinha pedido mais uma xícara de café e acenderam um cigarro enquanto desdobravam um enorme mapa da cidade de Atenas. Você não acha que aos poucos essa coisa está passando dos limites? Perguntei. Olhou-me sem entender. Você sabe do que eu estou falando, continuei. Já falamos muitas vezes dessa sua eterna mania de molhar a garganta. Mas no momento em que você decide arrastar o seu filho para essa coisa... Desculpe-me, Hans Thomas, disse ele. Seu organismo provavelmente não suportou o martini. Não é isso. Acho que você deveria ir mais devagar com a bebida. Seria uma pena ver o único coringa de Arendal, pelo menos que seja do meu conhecimento, terminar como todos os outros, afogado num copo de aguardente. No mesmo instante, a consciência pesada do meu pai fez baixar sobre seu rosto uma expressão de abatimento. Cheguei a ficar com dó dele, mas não era sempre que eu podia dizer só coisas que ele gostava de ouvir. Vou pensar no assunto, disse ele. Não demore muito para pensar. Não estou bem certo se mamãe se empolgaria com um filósofo beberrão, já meio consumido pelo álcool. Embaraçado, meu pai começou a balançar sua cadeira para frente e para trás. Não devia ser nada fácil justificar para si mesmo uma mudança de comportamento bem na frente do seu próprio filho. Para minha total admiração, ele comentou: Eu já pensei nisso, Hans Thomas. Senti tanta firmeza naquela observação que achei que por hora já era o bastante. Apesar disso, um pensamento passou de repente pela minha cabeça. Não sei porquê, mas de repente tive a sensação de que não estava bem informado sobre o que meu pai sabia acerca dos motivos pelos quais mamãe tinha nos deixado. Como vamos até a Acrópole? Perguntei, voltando os olhos para o mapa. E com isso retomamos o tema da Grécia e dos seus filósofos. Para ganhar tempo, pegamos um táxi até a entrada da Acrópole. De lá tivemos de caminhar por uma alameda ao longo da encosta antes de podermos subir até onde estavam os templos propriamente ditos. Quando por fim chegamos à frente do Partenon, o maior templo daquele sítio arqueológico, meu pai quase não conseguia se conter de tanta excitação. Corria de um lado para o outro e não se cansava de repetir. Fantástico! É simplesmente fantástico! Depois de termos andado bastante dentro e ao redor do Partenon, decidimos fazer uma pequena pausa. De onde estávamos, avistamos os 2 anfiteatros que ficavam um pouco mais abaixo daquela encosta íngreme. Meu pai me contou que aqueles teatros tinham sido palco na antiguidade da tragédia do rei Édipo. Depois, apontou uma pedra enorme e disse: Sente-se. E começou assim a segunda palestra para os atenienses. E também dessa vez, tenho de confessar, o que ele me dizia entrava por um ouvido e saía pelo outro. Talvez porque já estivesse muito quente, ou então porque a vista que eu tinha do vale me fizesse lembrar de uma outra história, para mim, muito mais interessante. Depois da conversa, quando o sol estava a pino e já não havia mais sombra alguma, passamos a visitar um templo atrás do outro. Meu pai me mostrou tudo o que era possível. Explicou-me a diferença entre as colunas dóricas e jônicas e me provou que o Partenon não tinha uma única linha reta sequer. E que essa gigantesca construção havia abrigado nada mais, nada menos do que uma estátua de Atena, a deusa protetora de Atenas, com 12 metros de altura. Fiquei sabendo que as divindades gregas viviam no Olimpo, uma elevada montanha bem ao norte da Grécia. Mas de vez em quando elas desciam à terra para se misturar às pessoas. E eram como grandes coringas do jogo dos homens, disse o meu pai. Na Acrópole também havia um pequeno museu. De novo pedi clemência ao meu pai e também dessa vez ela me foi concedida. Combinamos que eu ficaria esperando por ele do lado de fora. É claro que o motivo por que eu não queria entrar com ele no museu era o livrinho que estava no bolso da minha calça. Sentei-me numa pedra.
No salão de festas da Ilha Mágica, 52 anões estavam sentados às suas mesas. Dali a pouco, cada um deles iria recitar a frase que tinha inventado.